Por favor, abra sua Bíblia no livro de Tiago, segundo Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Depois de Hebreus, em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Amém? Diz assim o texto, a palavra de Deus: quem dentre vós é sábio e tem um verdadeiro entendimento, que demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante as obras praticadas com humildade que tem da origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vossos corações inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, porque é mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor tem dado para cada um de nós, como igreja, para este lugar, para que a gente possa, Senhor Deus, cultuar o Senhor, poder expressar por meio dos nossos agradecimentos o que o Senhor tem realizado em nossa vida, e também, Senhor Deus, por meio dos louvores entoados, agradecemos o Teu nome, e agora, Senhor, estamos diante da Tua santa palavra. Por favor, Senhor Deus, eu peço que apenas o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa conduzir as minhas palavras nessa noite, Senhor Deus, e que o Senhor possa, Senhor Deus, ajudar cada um de nós aqui hoje a sair daqui nessa noite entendendo, Senhor Deus, mais uma vez, a Tua vontade para a nossa vida, Senhor Deus. Por favor, que o Teu Santo Espírito seja uma realidade em nossos corações e que Ele possa trazer clareza ao nosso coração, ao nosso entendimento, para que tudo que for falado aqui, Senhor Deus, seja através da atuação do Teu Santo Espírito. Fica conosco, Senhor Deus, e fala conosco nessa noite. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Meus irmãos, Tiago, ele é irmão de Jesus, né? E ele escreve essa carta, o livro de Tiago, ele escreve as 12 tribos que estavam dispersas entre as nações. A gente vê isso no versículo 1 do capítulo 1. E o propósito, basicamente, de Tiago, ao escrever essa carta, além de ensinar sobre a sabedoria que eu acabei de ler aqui, a sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria que vem do mundo, que é terrena, Tiago também mostra, ele encoraja os irmãos a perseverarem em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. E é um texto muito clássico que a gente conhece, que é aquele que Tiago diz, né? Que bem-aventurado é o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, ele vai receber a coroa da vida que Deus prometeu para todos aqueles que o amam. E aqui no capítulo 3, também é um texto muito conhecido. Se você nunca leu o livro de Tiago, que você possa ler, ele, como o Wilson sempre fala, ele é um texto para a vida prática, para a vida diária, para a vida cotidiana. Por exemplo, no capítulo 3 ele vai falar que o homem sábio, a pessoa sábia, é aquele homem que consegue dominar o seu falar. Então, se você for ver do capítulo 3, versículo 1 até o verso 12, Tiago ele vai falar sobre a importância de ter sabedoria no falar. E daí, quando você vai do verso 3 ao verso 18, ele vai mostrar sobre a importância de cultivar a sabedoria que vem de Deus. Ele faz essa diferença, ele mostra essa diferença, que há uma diferença entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que o mundo oferece. O sábio de acordo com o pensamento do mundo, o inteligente, o homem que é sábio de acordo com os padrões do mundo, e a sabedoria que o homem tem que vem de Deus. Ele mostra essas duas coisas. Então, essa carta ela não só trouxe encorajamento para aqueles irmãos do primeiro século. Essa carta também nos encoraja e traz lições também para as nossas vidas. Cristãos dos nossos séculos agora,
expressar a sabedoria que vem de Deus? Como nós. Eu digo que eu, particularmente, eu acredito que você também, todo dia você precisa, em algum momento da sua vida, ter uma atitude sábia. E não é uma atitude sábia de acordo com os padrões do mundo, mas uma atitude sábia com os padrões de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E que é muito diferente do mundo. Então, quando a gente vê um texto como esse, a gente consegue tirar inúmeras lições para a nossa vida. Então, a palavra sabedoria, se você for ver no original, for puxar no grego do original, ela significa sofia, que basicamente quer dizer uma excelência mental. É uma mente completamente dominada por uma sabedoria extrema. Provavelmente você já conheceu alguém que as pessoas diziam, talvez na escola, que disse assim: rapaz, de todos os alunos, esse daqui é o mais inteligente. Na minha sala tinha o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, todas as vezes que tinha alguma atividade, alguma coisa, todo mundo queria ir para o Luiz Fernando para ajudar, para resolver os problemas, porque a gente viu que ele era alguém extremamente inteligente, dedicado, ele fazia as atividades, ele tirava notas boas. Então a gente, eu que depois fica melhor, mas no começo não era tão bom, E o Luiz Fernando, ele era assim, não gostava de dar fila não, mas a gente sempre buscava ele, então veja alguém que tem inteligência fora do normal. Então, além do conhecimento, além de conhecer e saber, a sabedoria também inclui a habilidade e o julgamento para aplicar a vida, para aplicar esse conhecimento às situações cotidianas, circunstâncias da vida. Ou seja, resumindo, o que seria essa sabedoria? A sabedoria só é sabedoria quando se aplica à vida. Então, basicamente, o que Tiago quer passar para a gente, além de mostrar a diferença da sabedoria que vem de Deus e da sabedoria que vem do mundo, ele quer mostrar que a sabedoria verdadeira só é sabedoria quando se aplica à vida. Quer saber um exemplo? Não adianta eu saber que o perdão é o melhor caminho, se na oportunidade que eu preciso e que eu devo expressar o perdão pelo meu marido, pelo meu irmão que pecou contra mim, eu penso duas vezes, ou eu volto atrás, ou eu não quero praticar esse ato de perdão. Então, o que adianta saber que o perdão é bom, se eu não exerço o perdão? Então, sabedoria só é sabedoria quando a gente aplica a vida. Então, olha o ensinamento para a nossa vida. Quer saber se você realmente é alguém sábio aos olhos de Deus? Veja como é que você aplica essa sabedoria à sua vida. Se você pensa duas vezes, se você não está nem aí, ou se você quer fazer as coisas do seu jeito, se você só pensa em você, então você precisa analisar e ver se realmente você tem a sabedoria que vem de Deus. Então, o que vai demonstrar a sua sabedoria não é o tanto de conhecimento que você possui, mas em como você aplica esse conhecimento à sua vida. Então, não adianta saber, ter muitos conhecimentos, não adianta ter um intelectual enorme, se na prática cotidiana você não aplica essas verdades na sua vida. Mas existe algo muito importante que a gente precisa ressaltar aqui também. Para aplicar essa verdade na nossa vida, a gente precisa estar cheio de Deus, não é isso? Mas para saber, para ter conhecimento, ou para aplicar a nossa vida, aquilo que a gente conhece, a gente precisa primeiro fazer o quê? Conhecer. Não adianta eu dizer, eu conheço, mas não aplico. Mas ao mesmo tempo, para eu aplicar a minha vida, o conhecimento que vem de Deus, eu preciso conhecer. Então as duas coisas andam lado a lado. E eu queria decorrer com você, olhe para o seu texto aí, no versículo 13. A gente vai tratar do verso 13 até o verso 16, a sabedoria terrena. Olha o que ele vai dizer no verso 13. Ele faz uma pergunta: quem entre vós é sábio e tem um verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante as obras praticadas, com humildade que tem origem na sabedoria. Então, o que é que vai mostrar a sua sabedoria? Não é o tanto de conhecimento que você possui, como eu falei, mas é o tanto que você aplica esse conhecimento à sua vida. Ele faz uma pergunta: olha, existe alguém que é inteligente, que é sábio de verdade no meio de vocês? Eu não quero saber se as pessoas sabem o que precisa ser feito. Eu quero saber se essas pessoas praticam a sua vida o tanto que ela conhece. E é basicamente isso que ele fala. Se existe alguém sábio no meio de vocês, dentro de vocês, que demonstre isso no seu bom proceder. Que demonstre isso na sua vida diária, no seu dia a dia, dentro da sua casa, onde você estiver. Eu quero ver se você
indivíduo, se realmente vale a pena só conhecer, só buscar, só saber, mas na hora H, na hora de colocar em prática, que as pessoas dizem assim, realmente você é alguém sabe. Através da minha vida ele errava, falhava, caía, sabia de tantas coisas, mas na hora de praticar, de fazer o certo, de tirar uma nota 10, dizer assim, você realmente é alguém sabe, eu ia lá e demonstrava que eu era puro. E daí o Tiago ele faz essa pergunta: existe alguém dentre vocês que é sábio? Que demonstre isso no seu proceder, nas suas práticas, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Aí ele entra no verso 14 e ele diz o seguinte: no entanto, se abrigais em vossos corações inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulhei disso, nem procureis negar a verdade. Eu queria frisar com vocês esse primeiro ponto aqui, a parte A. A parte A basicamente vai mostrar que a sabedoria terrena sempre vai buscar inundar o nosso coração de inveja, de amargura, de ambição egoísta. Porque o mundo ele vai nos mostrar que a gente precisa pensar primeiro em quem? Em mim. O egoísmo ele está em primeiro lugar. E muitas vezes nós somos ensinados que primeiro você, depois as pessoas. Eu ouvi um rapaz esses dias falando que ele dizia que o egoísmo é bom. Ele dizia que a pessoa precisa primeiro se amar. E realmente devemos nos amar. E o texto diz o quê? O mandamento que o Senhor nos ensinou é amar o próximo como a nós mesmos. E realmente precisamos nos amar, precisamos cuidar da gente. Mas quando ele trata do egoísmo, é alguém que pensa exclusivamente em si. Não é alguém que não está nem aí para o que o outro pensa, para a ideia do outro, para o pensamento do outro, para o conhecimento do outro, que apenas pensa nos seus próprios interesses, em si. Então, a sabedoria terrena, ela vai sempre estar buscando isso, pense em você. E é por isso que Tiago vai dizer, se você abrir em seu coração, se você guarda em seu coração, se o seu coração ele é uma fábrica que produz essas coisas aqui, inveja, amargura e ambição egoísta, aí ele diz, não se orgulhe disso, não ache que isso é algo bom. Então, isso não deve ser motivo de orgulho para nós. Aí ele diz, e você, quando você fazer isso, você não nega a verdade, as pessoas que guardam isso em seus corações, ela está negando a verdade. Eu não sei se você já conheceu um tipo de pessoa que ela disse assim, uma situação difícil que eu tive com alguém, eu estava tão chateada, que eu falei poucas e boas para ela, para ele, e foi assim que eu fiz. As pessoas se orgulham do que fazem, elas sentem raiva, elas sentem ódio, elas sentem egoísmo em seus corações, e elas praticam isso, e elas acham que estão tendo atitudes sábias mediante a isso. E Tiago diz, olha, não se orgulhe disso. Não acha que isso é algo bom. Não acha que isso vai produzir no seu coração a sabedoria que vem de Deus, porque não é assim. Então não abrigue em seus corações inveja, amargura, ambição egoísta. Às vezes a gente está em situações, por exemplo, principalmente em igreja, a gente depara com tantas situações que às vezes você não deve, ou sempre é assim, você não deve ser egoísta em certas situações. Mas às vezes o coração do homem é tão egoísta, fica um pouco mesmo. E é uma luta diária contra isso. Das vezes, querer as coisas do meu jeito. É da forma que eu acho que é certo. E algo que eu sempre tenho dito à minha esposa é assim, Deus tem me ensinado a voltar atrás. Deus tem me ensinado a repensar em algumas atitudes, em algumas decisões, em alguns comportamentos, porque isso realmente vem de Deus. Mas alguém que não está nem aí vai dizer, é assim que eu quero. Imagina, o marido e a esposa em casa, quantas vezes não acontece isso, atitude egoísta? O marido diz, é desse jeito que eu quero. A esposa discorda e diz assim, não, mas é desse jeito que eu quero. E às vezes dá confusão, dá intriga, discórdia. Isso é uma confusão, porque às vezes a gente acha que está tomando atitudes sábias, mas quando a gente vai analisar direitinho, a gente vai ver que a gente está tendo atitudes, uma falsa sabedoria que é os padrões do mundo. Então por isso que Deus diz, não abrigue em seu coração inveja, amargura, egoísmo. E ele diz assim, essas coisas, quando a gente pratica essas coisas, a gente está negando a verdade. O que é negar a verdade? A gente está indo
não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Ele diz que esse tipo de atitude, esse tipo de sabedoria, essa falsa sabedoria que o mundo ensina, que o nosso coração pecaminoso produz, ele diz que não vem de Deus. Quantas vezes eu não tive conflito com a minha esposa por causa disso, abrigando em meu coração coisas, atitudes que na minha cabeça eram atitudes sábias, que eu estava fazendo certo, mas que na realidade eu estava sendo tolo. Então, por isso que ele diz que esse tipo de sabedoria de forma alguma vem de Deus. Então, quando você se deparar com atitudes semelhantes a essas, ou com egoísmo em seu coração, por exemplo, aqui com a inveja, com a amargura, ele diz assim: olha, pare, pense e reflita. A palavra de Deus diz que isso, esse sentimento que está no seu coração, não vem de Deus, mas é demoníaca. Essas atitudes, ela não nos une, ela nos separa. Ela separa você do seu filho, ela separa você da sua esposa, do seu marido, ela separa você dos seus amigos, dos seus irmãos, da congregação, do trabalho, por onde você for. Você gostaria de ter alguém próximo a você amargurada, invejosa, egoísta? Quem gosta? Eu não gosto. A gente ajuda, né? Eu não gosto. Mas veja, essas coisas nos separam, não nos aproximam de Deus. E é por isso que Tiago diz: isso não vem de Deus, não procede de Deus, isso é demoníaca, isso é obra de Satanás. Essa falsa sabedoria é uma obra de Satanás e nós devemos nos livrar disso. E daí ele entra no verso 16 e ele diz: pois onde existe inveja, rivalidade, aí a confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Então o diabo diz que esse tipo de sabedoria não é e nunca foi de Deus, nunca será obra dele. Mas também esse texto ele nos conduz a analisarmos a que tipo de ambiente estamos inseridos e como esses ambientes estão em relação às nossas atitudes. Olha o que ele diz: pois onde existe, onde é referente ao lugar, onde houver isso, onde tem isso. Aí eu quero que você pense agora. Eu quero que você pense como é que é na sua casa. Eu quero que você pense como é que é no seu trabalho. Eu quero que você pense como é que é na sua congregação, no seu relacionamento com seus irmãos. Eu quero saber como é que é a sua atitude em relação a esses ambientes. Existe isso? Existe isso no seu lar, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos? Existe isso dentro do seu trabalho, com seus companheiros de trabalho? Existe isso dentro da congregação onde você está inserido? Existe esse tipo de atitude aqui? Inveja, rivalidade, confusão. Existe isso? De vez em quando existe, não existe? Na minha casa existe de vez em quando, principalmente confusão. Mas eu estou tentando ser passivo. Mas existe de vez em quando. Existe. Mas ele diz: onde existe inveja, rivalidade, aí é confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Essas atitudes, meus irmãos, não vêm de Deus. Essas atitudes não é o que Deus quer de cada um de nós. Não é dessa forma que Deus quer que nós ajamos dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa congregação. Isso nos separa. Isso te separa da tua esposa, dos teus filhos, do teu amigo de trabalho. Isso te separa dos teus irmãos, da tua igreja, da tua congregação. Isso não nos une. E não fique achando que está abalando com esse tipo de sabedoria. Tem gente que acha que está abalando, que está arrasando. Ah, é assim mesmo, do jeito que eu gosto. É assim. E vai ser assim. Eu falo beijo. E eu digo beijo. E é dessa forma. E eu não fico calado. É por isso que há rivalidade, confusão, todo tipo de atitude maléfica. Porque as pessoas têm nutrido uma sabedoria que não vem de Deus, que vem de Satanás, para dividir, para separar, para atrapalhar a nossa mente, o nosso proceder, o nosso comportamento. Mas não para por aí. Essa foi a má notícia. Agora eu vou trazer para cada um de nós a boa notícia. Veja comigo o verso de número 17. Olha o que Tiago vai dizer. Porém, a sabedoria
sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz primeiro que a atitude, a sabedoria verdadeira que vem de Deus, que Deus dá, que Deus coloca no nosso coração, ele fala que primeiro ela é pura. E ao contrário da sabedoria do mundo, a sabedoria que vem do alto, ele fala que é pura, ou seja, alguém verdadeiramente sábio será alguém livre de imoralidades e livres de motivações egoístas e pecaminosas. Ele está livre disso. Quer ver um exemplo? Um exemplo prático aqui. Veja, em situações difíceis, como é que em situações difíceis você age com pureza ou você inflama mais a situação? Ou melhor, você conhece pessoas que em situações difíceis ela age com pureza, com limpeza? O que é pureza? Pureza reflete aquilo que foi lá no Jardim do Éden com Adão e Eva no princípio. Eles eram completamente puros, isentos desse tipo de imoralidade, de coisas profanas. Eles eram puros. Não que nós cheguemos à plenitude da pureza nessa vida, mas nós podemos sim ser puros em nosso proceder. Ao invés de inflamar, de machucar, de piorar, nós somos pessoas que vão trazer pureza para as situações difíceis da nossa vida. Pessoas livres de coisas imorais. Pessoas que não têm abrigado nos seus corações motivações egoístas, pensando só em si, motivações pecaminosas. Pessoas que maquinam o mal, que planejam o mal, que querem apenas fazer o mal. Existem até crentes dessa forma, que ele pensa duas vezes para fazer o bem. Parece que ele gosta mais de fazer o mal do que o bem. Eu de vez em quando sou assim. Às vezes o mal, o que é impuro, parece mais gostoso, mais atraente, parece algo que vai ser a melhor saída, mas ao mesmo tempo, quando eu quebro a cara, eu digo, meu Deus, não é assim. E quando você precisa quebrar o seu eu, o seu egoísmo, e tomar atitudes puras, longe de pecados, de sentimentos egoístas, você começa a desfrutar de uma verdadeira sabedoria que vem de Deus. Você consegue purificar o ambiente onde você está, o seu trabalho. Enquanto tem tantas pessoas querendo atrapalhar, bagunçar, no mundo, você está lá trazendo pureza, limpeza. Você está amenizando as situações difíceis, os problemas. Dentro do seu casamento, enquanto o outro está agitado, o outro parceiro diz, meu Deus, vou tentar purificar, limpar, acalmar a situação, porque eu tenho que ser apacentador, purificador. Então, enquanto às vezes um está repleto de situações difíceis, egoístas, falsa sabedoria, o outro está repleto da sabedoria que vem de Deus. E é sempre assim. É sempre assim. Então ele fala que é pura. Segundo, ele fala que essa sabedoria, ela é repleta de misericórdia, ou seja, ser alguém misericordioso é ser alguém que não retribui com a mesma moeda a ofensa recebida, mas é ser alguém que dá uma nova chance. A misericórdia, ela basicamente é o amor em prova de ação, de atitude. Quer ver um exemplo também bíblico? Você lembra do pai do filho pródigo? Você viu a sem vergonhice que aquele filho fez com aquele pai? Mas você lembra no final desse texto que o pai está esperando o filho na varanda e quando ele vê, ele sai correndo, abraça o filho e coloca o filho para dentro, troca de roupa, bota uma roupa cheirosinha com um malbec e vai lá e prepara uma festa com aquele kit que está bem legal, e daí o outro filho fica, como assim? Não pode. O que esse pai fez? Esse pai expressou misericórdia pelo seu filho. O que é misericórdia? Ele deu uma nova chance. E o que é graça? O pai também expressou graça pelo seu filho. Foi dar uma festa para ele. Deu uma nova chance para ele tomar atitudes diferentes, viver uma vida diferente, aprender com os erros. Eu vou dar uma nova chance a você expressar misericórdia por você e ao mesmo tempo vou dar o que você não merece, que é uma festa. Tome uma festa. Então isso, ser alguém misericordioso é dar uma nova chance. Os casais,
cônjuge, e vice-versa, para o seu filho, quando erra um com o outro, para o irmão da igreja que pegou com você. Mas aquele irmão que está repleto de sabedoria, egoísta, mudando, ele vai dizer: eu perdoo, mas eu não quero pau. Eu não quero dar chance. Eu não dou chance. É assim, é desse jeito, porque magoou uma vez, magoou e já é. Meu irmão, essa sabedoria não vem de Deus. Você precisa dar chance para as pessoas. Dar oportunidade das pessoas tomarem atitudes diferentes. Isso é misericórdia. É dar uma nova chance. Então, uma pessoa repleta da sabedoria que vem do alto, que vem dos céus, ela é repleta de misericórdia. E depois ele fala que essa pessoa, ela é cheia de bons frutos, ou seja, alguém que está dominado pela sabedoria que vem de Deus, demonstrará essas sabedorias através das suas atitudes. Então, quer ver se alguém realmente está repleta da sabedoria que vem de Deus? Olha a atitude dessa pessoa no seu dia a dia. Por exemplo, o marido para com a esposa. Veja se seu marido, ele está na sabedoria que vem de Deus no dia a dia. Ele está passando o tempo todo estressado, né? Falando besteira, reclamando, trazendo mais tumulto do que calmaria. Como é que ele está sendo? Ou a sua esposa? Sua esposa está sendo como? Incompreensível? Ela está sendo o quê? Ela está muito chata? Como é que está? Então é essa análise que você precisa fazer, os frutos. Meu marido, sim, meu marido, ele é pecador como todo mundo é, todos nós sabemos, mas ele é um cara que tenta acertar todo mundo. Ele tenta fazer o certo, ele falha, mas ele reconhece os seus pecados, ele reconhece as suas falhas, ele sabe que está pecando, ele vai lá e pede perdão, ele se reconcilia, ele não dorme chateado, ele vai lá e dá um cheiro, tudo está certo. Com meu filho, meu Deus, com meu filho, ele vai, ele corrige, mas também ele dá um cheiro, ele dá amor. Com o meu amigo da igreja, você vai ver que ele perdoa facilmente, ele não fica guardando mágoa, ele não fica disseminando contente, ele vai lá, ele abraça, ele conversa, ele chega. Então você começa a ver pelas atitudes das pessoas. Então eu digo para você, se você vê, eu um dia, praticando esses tipos de coisas que desagradam a Deus, a sabedoria que vem do mundo, você pode ter uma certeza de algo. A minha sabedoria, ela é terrena, não é dos céus. Meu coração está inundado dessa sabedoria que é do mundo e que não é de Deus. E que o Senhor me livre dessas atitudes. Isso não me isenta de cair nessas coisas. Mas isso pode me prevenir de viver na prática dessa sabedoria que não é de Deus, mas que é do mundo. E depois ele fala que a sabedoria que vem de Deus, ela é imparcial. Ou seja, a sabedoria que vem do alto nos levará a sermos imparciais. Ou seja, não trataremos com sabedoria e amor e compaixão apenas aqueles dos quais somos próximos e temos mais afinidades, mas a qualquer pessoa, pois a sabedoria que vem de Deus não nos levará a fazer acepção de pessoas, de forma alguma. E eu quero que você leia comigo aqui rapidinho o versículo 1 ao 4 do capítulo 2 de Tiago. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 1 a 4. E aqui ele vai falar justamente sobre esse assunto, a acepção de pessoas. Olha o que ele vai dizer. E ele fala do verso 1 ao verso 13, mas eu quero destacar apenas o verso 1 ao 4. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga, no nosso templo, na nossa igreja, alguém com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratar-lhes com atenção especial um homem bem trajado, e honrares dizendo: eis aqui um lugar digno para a sua pessoa. Aceita, pois, aqui, mas disseres ao pobre: tu podes ficar ali, em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ele está dizendo assim, ele faz uma pergunta, né? Você não fez discriminação fazendo dessa forma, tratando bem um e destratando o outro? Você não fez discriminação preconceituosa
que Tiago vai nos ensinar a sermos imparciais, principalmente a resolver os nossos conflitos. A gente tem o costume, muitas vezes, de ser mais apaziguador, de ser mais longânimo com algumas pessoas, mas com outras parece que a gente é intolerante. A gente diz assim, é tolerância zero para você. Por que muitas vezes somos assim? Porque às vezes tratamos com afeição as pessoas. E Tiago diz que a gente precisa ser imparcial. A gente não só deve tratar bem ou tratar os problemas apenas com pessoas próximas a gente, que têm afinidade com a gente, mas a todos. Não há diferença entre mim e você. Não há diferença em tratar os conflitos entre eu e minha esposa e eu e você. Todos nós precisamos tratar os conflitos do mesmo jeito, da mesma forma. E daí, por último, ele fala que essa atitude, a sabedoria que vem de Deus, ela é sem hipocrisia. Por quê? Porque as nossas atitudes não devem ser uma atitude teatral. É isso que ele fala. A nossa atitude não deve ser uma atitude de máscara, uma atitude mentirosa, teatral, mentirosa, hipócrita. Não devemos demonstrar uma falsa sabedoria com o propósito de apenas agradar as pessoas, porque antes de agradar as pessoas, nós devemos, em primeiro lugar, agradar ao nosso Deus. Então não devemos ser hipócritas, manchar o rosto e tratar as atitudes para querer apenas agradar as pessoas. Nós precisamos ser verdadeiros, e não hipócritas, e não mentirosos. Precisamos ser verdadeiros em nossas atitudes, e foi isso um exemplo que Jesus fez, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 16. Eu queria que você abrisse comigo rapidinho. Mateus capítulo 6 e o verso de número 16. Olha o que Jesus ele vai dizer a respeito dos fariseus. Ele vai dizer assim, ó: quando jejuardes, não vos mostreis com aspectos sombrios como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Então veja, a atitude hipócrita é isso, é você passar uma ideia, passar uma atitude que na verdade no seu coração não é aquilo. Quer ver um exemplo prático? É você chegar para a pessoa, para querer fugir do problema, você chega e faz assim, ó: meu irmão, olha, aconteceu isso, esse problema entre a gente, eu te perdoo. Não tá bom, meu irmão, te perdoo e tal. Mas você está com raiva. Você mentiu, você foi hipócrita, você quis demonstrar que estava tudo bem, para talvez a pessoa tenha uma boa aparência de você, uma boa impressão de você, mas na realidade você agradou a pessoa, mas desagradou a Deus. Então eu digo para você, a sabedoria que vem de Deus não vai ser hipócrita, ela vai ser verdadeira. Se você está com mágoa no coração, está chateado com uma pessoa, ore a Deus, espere a hora certa e diga: Senhor, tira essa maldade do meu coração, tira esse pecado do meu coração. Eu não consigo nem olhar para minha esposa pelo que ela fez comigo, eu não consigo nem olhar para o meu filho que me chateou essa semana, porque eu estou chateado com ele. E eu não vou chegar para ele e dizer: meu filho, eu te perdoo, mas ao mesmo tempo, na oportunidade que eu tiver, eu jogar na cara dele o que ele fez contra mim. Não seja verdadeiro em suas atitudes, nos seus comportamentos. Não seja um ator, não seja uma atriz, seja verdadeiro. Então, a sabedoria que vem dos céus, ela não é hipócrita, ela é verdadeira, ela é sincera, ela é justa. E daí, no verso 18, ele finaliza dizendo que, no verso 18, lá de Tiago, ele vai finalizar dizendo assim, ó: ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Então, Tiago finaliza dizendo que aqueles que buscam semear a paz, aquela pessoa, imagina que você como é que aquela pessoa que planta? Agricultor. Imagina que você é um agricultor. O que é que você tem semeado em sua vida? Será que a paz ela tem sido algo que você tem semeado constantemente? Ou você tem pensado na paz só quando as coisas estão difíceis, está ao extremo, já está? A Bíblia diz que ela precisa ser semeador da paz. Então, ele diz que nós precisamos semear a paz, que aquela pessoa que preza pela paz, que vive pela paz, que cultiva a paz. E ele diz que essa pessoa que faz isso, ele colherá uma vida justa, uma vida de justiça, ou seja, uma vida justa é a vida que
Deus espera de cada um de nós. E daí eu quero finalizar rapidinho aqui com algumas aplicações para a nossa vida. A primeira coisa, eu queria trazer mais um assunto e depois eu entro na aplicação. Eu queria dizer que a sabedoria do mundo nos levará a sentir inveja, amargura, ambição egoísta e todo tipo de atitudes maléficas, que não provém de Deus, mas de Satanás. Toda vez que você toma uma atitude tola, saiba, esse tipo de atitude não vem de Deus. Lembre-se, independente de onde for, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, toda vez que você toma uma atitude que é tola, que não é sábia, lembre-se, essa atitude não vem de Deus. Deus não é o causador principal dessa atitude, mas é Satanás, é o pecado em seu coração. Se livre disso. Segundo, eu queria dizer que o que vai demonstrar a sua sabedoria não é o tanto de conhecimento que você possui, como eu falei, mas em como você aplica a sua vida esse conhecimento. Existem pessoas extremamente conhecedoras, mas ao mesmo tempo são tolas em suas atitudes. Então, o que vai demonstrar que você é realmente alguém sábio aos olhos de Deus, não é o tanto que você sabe, não é os anos que você passou no seminário, não é o tanto que você leu a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, não é o tanto de texto decorado que você sabe, mas é como você pratica isso na sua vida diária. Dentro da sua casa com a sua esposa, dentro da igreja com seus irmãos, no seu trabalho, na rua, no jogo de futebol, numa brincadeira, em todo canto. Você precisa cotidianamente e constantemente expressar uma sabedoria que vem de Deus, e isso só vem por meio das atitudes praticadas. Terceiro, decida o ambiente no qual você está inserido e faça a diferença, seja um semeador da paz. Eu não sei como é que é o ambiente que você está inserido, no seu trabalho, na sua casa. Tem hora que na minha casa está tudo bem, a paz reina, mas tem hora que é um monte de confusão que surge, não sei nem de onde veio. E eu preciso parar e dizer assim, eu preciso ser um agente da paz, eu preciso ser um semeador da paz, eu preciso fazer com que as pessoas vejam em mim, que a minha esposa veja em mim, que as crianças do projeto, que as pessoas ao meu redor vejam que eu sou alguém que estou cultivando a paz, que estou prezando para que esse ambiente seja um ambiente de paz, não um ambiente de discórdia, de rivalidade, de inveja. Então, veja, peça a Deus, discernimento para analisar, veja espiritualmente, como é que está a minha casa, como é que está o meu trabalho, como é que está a igreja, como é que está o ministério que eu estou inserido, será que está tendo muita confusão, será que está tendo muito problema? Então, se está tendo muito problema, eu preciso ser um agente de paz, eu preciso semear a paz, cultivar a paz, ser um agente de Deus para semear a paz aonde ele estiver. E quarto, só seremos pessoas verdadeiramente sábias se encarnarmos Cristo em nosso viver diário. Não tem outra fórmula, não tem outro jeito, apenas viver Cristo diariamente nos tornará homens e mulheres verdadeiramente sábios. Se você olhar para mim, para querer viver a sabedoria que vem de Deus, vai chegar uma hora que você vai dizer, ixi, não é melhor que mim, isso aí, todo dia eu vejo que ele faz um negócio não é legal. Mas se você olhar para Cristo, você vai ver o Cordeiro perfeito. Você vai ver o exemplo perfeito, o modelo perfeito de alguém que realmente é alguém sábio, sem defeito, sem erro. E ali, através daquele modelo, você vai pegar a vida de Cristo e aplicar a sua vida. E daí você vai ver isso em sua vida diária. E eu queria concluir fazendo duas perguntas e dizendo algumas coisas. Primeiro, qual tipo de sabedoria você tem buscado? Você tem buscado a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto? Ou você tem buscado a sabedoria terrena, os conhecimentos humanos, as práticas humanas, que não te leva para uma sabedoria mais perto de Deus, mas te afasta de Deus, te torna alguém insensível, insensato, alguém tolo? Que tipo de sabedoria você tem buscado? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer e buscar a sabedoria que vem de Deus. E a segunda é, a sabedoria do mundo. É a sabedoria do mundo ou a que vem de Deus? Então é uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. E eu queria finalizar dizendo que a sabedoria que vem do mundo, a sabedoria do mundo é pervertida e demoníaca. Ela busca apenas os seus próprios interesses e coloca o eu no centro de tudo. Mas a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, ela é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus. A sabedoria é viver no centro da vontade de Deus e tomar as decisões corretas baseadas na palavra de Deus. A sabedoria é encarnar Cristo em nosso viver diário e Cristo ser a nossa sabedoria. E eu queria ler com você 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que vai dizer: portanto, vós sois dele em Cristo, o
o qual se tornou para nós, ele se tornou para nós, sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Então, que a base da nossa vida seja a sabedoria de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Eu queria convidar o pastor Angelico, o pastor Tom, para o grupo de louvor para